decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Na quinta-feira, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula para que ele cumprisse a pena no caso do triplex, né? No caso em que ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. E aí o prazo para o ex-presidente Lula se apresentar à Polícia Federal terminou ontem às 5 da tarde. E ele acabou que não se entregou no prazo. Hoje passou o dia no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções, direito ao trabalho e a proteção de leis trabalhistas. O golpe vai atingir indistintamente direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. Banco Brasil é um caso pronto de privatização. Então tem que vender essa peça louca da Praça Reunião aí. E isso foi apenas o começo. Sindicato dos Bancários de Brasília contra o desmonte do Estado e dos bancos públicos. É preciso barrar mais esse ataque do governo Bolsonaro aos direitos do povo e dos trabalhadores. Diga não à reforma administrativa, porque o que é público é para todos. Sindicato dos Bancários de Brasília contra o desmonte do Estado e dos bancos públicos. Bom dia a todos e a todas. Nós somos o Sindicato dos Bancários e das Bancárias de Brasília. É importante dizer para os brasileiros, é importante dizer e reforçar para cada uma e cada um de nós, dizer que o Brasil é inchado, que tem muitas empresas públicas, é uma verdadeira mentira, o engodo e a fake news. É um ataque engendrado pelo governo Bolsonaro, que nada tem de respeito ao interesse público, que nada respeita aos trabalhadores e às trabalhadoras. Falando um pouco da minha visão, dessa minha experiência que eu tenho como bancária, eu acho que os bancários, vários deles, assim, acham que o sindicato, ele suga. Ele suga. Ele é um ente que suga. Ele sugava meu dinheiro quando eu dava minha participação lá, mas não traz tanto retorno. Só na hora que você precisa, que você, mesmo, tem um sindicato. Pô, eu como MEI / bancário, que não estava muito certo aí na minha cabeça aqui, como que a gente se chama, assim, né? O sindicato foi literalmente deixado de lado, entendeu? Pelo pessoal que trabalha do jeito que eu trabalho, porque não tem como, você não tem o apoio, não é nem porque você não quer, porque realmente não tem como, entendeu? Eu vejo muito no ambiente de trabalho a imagem do sindicato, principalmente com as pessoas mais jovens, como realmente uma coisa que mais atrapalha do que ajuda. O pessoal acha que o sindicato está ali, mas se não fosse o sindicato, então ia ser muito melhor para mim, porque eu poderia negociar com o patrão. Visualizar a minha contribuição mais como militante mesmo, né?
como um camarada que, entendendo a importância do coletivo, ficava ali no chão de fábrica conversando, consertando com os trabalhadores. Eu não tinha esse desenho, essa vontade, de vir a presidir, de ser presidente do sindicato. O sindicato, ele é um ponto de apoio para os trabalhadores, para os trabalhadores. É a casa, e abrigo para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Ata da reunião realizada pelos bancários de Brasília, às 20h30, no dia 22 de setembro de 1960, na Associação Comercial de Brasília, com a finalidade de criar a associação de sua categoria profissional. Quando formou essa assembleia, aí saiu o certificado da associação. Aí ela já existia, a Associação dos Bancários. Dessa associação foi feito todo um processo para fazer transformar em sindicato, que aí é essa aqui que é a carta sindical, que aqui o ministro do Trabalho confirma que agora é sindicato, não é mais associação. No período da ditadura, o sindicato foi invadido, queimaram um monte de documento, e esses aqui foram escondidos pelo diretor Cassis. E ele escondeu, enterrou, porque a casa dele também foi invadida. Aí depois que a gente começou a organizar aqui o acervo, a filha dele veio aqui, olhou, aí doou todo esse material para nós. O Adelino, realmente, em matéria de luta, ele foi um gigante. Veio do Rio de Janeiro, lá já era bancário, militou lá no sindicato no Rio, já tinha experiência. Então, ele chegou aqui e botou a experiência que ele tinha a serviço dos bancários, Então, os militares começaram a intervir nos sindicatos, Foi um negócio terrível. Eu, por exemplo, eles foram me tirando de sindicato. Eu fundei todos os sindicatos aqui, mas eles foram me tirando de um por um. Quando eu fui demitido do último sindicato, aí chega um comando do Exército lá, e quebra o meu escritório inteirinho, não sobrou nada, os móveis, tudo, quebrou livro de capa vermelha, então eles jogavam. E aí intimaram, falaram, olha, o senhor fecha esse escritório aqui, o comando do Exército foi lá, porque senão o senhor vai ser preso. Bom, mas depois começou vamos dizer, a perseguição aí já física, Aí me levaram para São Paulo, para a Rua Totóia, na capital, onde funcionava o maior centro de tortura do país, que era o DOI-CODE. Lá fiquei uma temporada. E durante uns 3 anos voltei para lá, para o DOI-CODE, várias vezes, sabe? E sempre sob tortura, maus tratos. Eles me arrebentaram esse lado direito todo. Eu estou aleijado hoje andando, porque eles me arrebentaram esse lado direito aqui tudo. Bom, esse período foi um período muito difícil, porque você saía de casa e não sabia se voltava, Então era uma insegurança muito grande para todo mundo, Aquilo ali simplesmente era um controle político e ideológico das entidades sindicais, Porque não podia ter um ponto de vista contrário ao ponto de vista do poder central do governo, E, consequentemente, tinha que se calarem aquelas vozes que eram contrárias, que eram críticas, E a forma era essa, botavam até a administração do governo ali dentro, não encerrava a entidade, não extinguia a entidade, mas ela continuava manietada, sem condição de liberdade de reivindicar, de atuar, de fazer greve, essa questão toda. 1980. As vozes que se levantam são as dos trabalhadores do ABC paulista. Uma consequência natural do processo de abertura seria a luta por melhores salários e condições de vida. Contudo, a batalha que se vai travar refere-se também aos destinos da redemocratização do país, indo além do conflito entre patrões e empregados.
Ao final de uma greve que durou 41 dias, os trabalhadores foram enquadrados na Lei de Segurança num processo que se arrastou meses a fio. O principal implicado foi Luiz Inácio da Silva, o Lula, presidente do Sindicato de São Bernardo. Ele seria condenado a 3 anos e meio de prisão. O novo sindicalismo surgiu exatamente da luta na ditadura militar para derrubar os pelegos, para derrubar a estrutura sindical que foi implantada pela ditadura militar, de fazer com que os sindicatos fossem subservientes ao Estado e fossem coniventes com os patrões. Então, quando o Lula surge como uma grande liderança do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e quando outros sindicatos começam a se rebelar contra aquela estrutura sindical, foi então chamado o novo sindicalismo, que era um sindicalismo controlado pelos trabalhadores. E Brasília também foi assim. No início de 79, início dos anos 80, essa luta se concretizou com a retomada do Sindicato dos Bancários para uma diretoria combativa, uma diretoria que rompia com os pelegos. Pelego é exatamente o couro que você bota abaixo do arreio e ele fica ali amortecendo o contato do arreio com a pele do cavalo. Então, o pelego é aquele camarada que ficava ali amortecendo a luta dos trabalhadores entre os trabalhadores e o patrão, amortecendo e impedindo que ela aconteça. Então, os pelegos, eles ficavam no sindicato para não deixar acontecer. E uma das principais táticas deles era não deixar ninguém se associar ao sindicato. Porque chegava na eleição, votava uma meia dúzia. Mas nós fomos conseguindo filiar muita gente do Banco do Brasil. E fomos conseguindo filiar principalmente os bancários mais jovens, né, que tinham já alguma opinião política e tal. Então, quando chegou no processo eleitoral, nós ganhamos uma diferença longa, porque nós tínhamos um trabalho meticuloso de filiar bancário. Eu entrei no banco no dia 2 de janeiro de 1983. Naquela época, o departamento pessoal da agência, ele já pegava as fichas do sindicato. E tinha uma promoção do sindicato que a pessoa que fizesse 3 sindicalizações, o bancário, ganhava um disco, um LP. Então, a moçada ficava tudo doida querendo ganhar, né? Então, eu já assinei o meu contrato de trabalho e a filiação juntos sem nem saber. Era o maior índice de filiação de qualquer trabalhador do Brasil, eu não sei do mundo, que tinha 95% da categoria filiada. Fundar uma Central Única de Trabalhadores era algo que ia ser fundado apesar da legislação não permitir. Os comunistas do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e os comunistas do PCB eram contra a CUT, porque achavam que criar uma central sindical era um confronto muito forte com a política dos militares e que isso podia botar em risco a abertura e que avança-se, mas não tão rapidamente, confronta-se, mas nem tanto. Conclusão,
foi criada a CUT. E o Prestes, como um comunista histórico, ele veio aqui, aquela foto registra o dia que ele veio aqui, exatamente porque ele queria mostrar que a posição política dele era outra. Então, assim, tudo isso acontece mais ou menos a um só tempo. É o eleitorado novo, já cantou que sente. Eleição é direta, eleição é direta. E quer diretas para sair da situação em que se encontra. Aproveitando que está fazendo 20 anos que nós perdemos o direito de viver em democracia. O novo sindicalismo, essa experiência organizada e fundada a partir da Central Única dos Trabalhadores, ela significa o aprofundamento, a garantia da democracia no nosso país. Então, o processo de saída, de distensionamento, né, do processo autoritário, ditatorial, para chegar até hoje, né, com as construções, consolidações da nova república e tal, ela teve uma presença determinante do movimento sindical do ABC. Né? E depois, ganhando força, Brasília sempre foi um ponto, né, dessa construção nacional, um ponto, diria, determinante da construção nacional, pela posição geográfica, né, da relação dos poderes que estão instituídos, mas também pela qualidade dos dirigentes e das dirigentes. Por que nós estamos fazendo essa atividade aqui e com esse programa, que é um programa que já é programa... E a gente é necessidade, passarinho cantando que chega, às vezes para no ar, às vezes para no ar, às vezes para no ar. Vai abrir! É uma coisa que era muito agregado, né, com esse envolvimento do setor cultural, era a cidadania, né, a relação de que você estava num processo de construir, de melhorar, de trazer temas, né? Então você não se limitava, né, ao debate de salário, de condições de trabalho daquele grupo especificamente, né? Eu acho que isso era Mas a criação do Departamento Cultural dos Sindicatos Bancários, ela veio em cima dessa ideia, porque, assim, era 1980, plena ditadura. A palavra sindicato era uma palavra completamente estigmatizada. Era uma palavra que estava relacionada diretamente ao comunismo, assim como eles falam de comunismo hoje, que voltou essa bobajada, né? E o comunismo era uma coisa completamente... Os comunistas comiam criancinhas, estupravam freiras, matavam padre. Era uma coisa, né, que assim era a pregação. E eu lembro que o Ilcinho, ele um dia, dia 20 que saiu o pagamento, ele sentava lá e olhava o contra-cheque, como se fosse um contra-cheque, e chorava, ali em frente ao Banco do Brasil. Então, as pessoas passavam, olhavam, ele chorava, olhando o contra-cheque. Então, assim, era uma performance, né? O cebolão representava aquela cebola do contra-cheque. Agora, a Praça do Cebolão, ela já não era mais isso. A Praça do Cebolão era uma construção de alegria, uma construção de encontro, uma construção de cultura, de uma série de eventos possíveis, que ela quebrava a estrutura do banco, dos prédios, e vinha para a praça. Pode fazer a coisa do salão, pode entrar no salão, tá bom? Ah, você fez o
as assembleias eram gigantescas. Só que antes de começar aquela discussão, que às vezes era pesada, porque tinha divergência dentro da Assembleia, tinha muitas correntes políticas e tal, cara, tinha sempre a apresentação artística. E a partir daí é que veio a ideia da criação do teatro, né? Porque o Teatro dos Bancários, ele existe a partir desse movimento cultural. A história sindical do Brasil, ela veio tão bonita, com tanta luta, com tanta perseguição, com tanta dificuldade, mas ela veio se aprimorando. E hoje é com imensa alegria que eu vejo que um sindicato tem a sensibilidade não só de atender todo um lado, vamos dizer, de carências sociais, mas principalmente de fazer, além desse atendimento, trazer para o seu sindicalizado, para a cidade e para o Brasil um espaço cultural como esse. E, inicialmente, essa área era destinada a um supermercado, né? É que a gente aqui vende alegria, vende ilusão, vende sonho, esperança, né? Vende não, entrega. Com luta, com luta. Quando me pegaram lá no Badernaço, eu me lembro que o cara que chamava Capitão Silva Filho, que eu nunca me esqueci desse nome, porque eu fiquei muito traumatizado, muitos anos, ele disse assim, pega esse baitola que ele é agitador da corte. Deixa a câmera ligada, deixa a câmera ligada. Olha no canto, ó. O povo é convidado a votar, mas quando vai reclamar pelo que sofre, é reprimido a cacetete dentro de cachorro. O povo está no governo e o governo está no povo. Porque o nosso direito de greve, o nosso direito de manifestação é constitucional. Então eles vinham para tentar impedir a gente, tentar tirar e muitas vezes utilizando da força. E aí quando tentava utilizar a força, e a gente ciente dos nossos direitos, ciente do que a gente estava fazendo, a gente não aceitava. Aí tinha conflito. E a gente não recuava, infelizmente, muitas vezes a gente e vários colegas acabamos sendo agredidos, fomos presos, respondemos processos judiciais, mas ali a gente está para defender o nosso direito. Se a gente permitir, mesmo que seja um agente do Estado, que ele venha e rasgue a nossa Constituição, um país, um Estado sem Constituição não existe. Nessa efervescência, né, de greve nesse período da década de 90, né, final de 89, início da década de 90, você tinha a polícia aqui, eles, né, não tinha conversa, não. Então, eu lembro que tinha um governador, José Aparecido, se não me falha a memória, e José Aparecido, ele mandava mesmo, e era tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar de Brasília, mete o pau mesmo. Aqui nessa praça aqui mesmo, eu lembro que nós estávamos aqui numa atividade e a polícia cercou com cachorro e tudo. Aí eu falei, não vai dar nada não, né? Porque você tá Pompeu, né, já falecido, senadores, deputados, todos apoiando a nossa greve de mão dada. E quando fosse os primeiros que apoiaram. Mas não ficou ninguém. A partir de agora é desobediente. E muitas vezes acontecia ter algum conflito, ter algum empurra-empurra, gás de pimenta, essas coisas. E à noite a gente está na Praça do Relógio, lá em Taguatinga,
né, nas assembleias, né, dos policiais e dos bombeiros militares, apoiando eles. Nós temos ciência que eles também são trabalhadores, e como trabalhadores merecem a solidariedade de classe de todas as demais categorias, e a gente ia lá para prestar solidariedade, tanto politicamente, nos manifestando favorável à pauta deles, como com estrutura. Muitas vezes nós que colocamos carro de som, nós que rodamos material para policiais e bombeiros militares, nós que fazíamos essas ações para garantir que eles, enquanto trabalhadores, também tivessem os seus direitos garantidos e, obviamente, suas condições de trabalho e remuneração, né, melhoradas. A história dos empregados da Caixa, para mim, é uma coisa assim fantástica. Da gente fazer vaquinha nacional para bancar salário da galera até eles serem readmitidos 1 ano depois. Não tem história igual no movimento sindical nacional. Nós tivemos uma greve que 3 estados continuaram a greve, embora em nível nacional a orientação era para que a greve fosse suspensa, que foi Minas Gerais, Paraná e São Paulo, e houve 110 demissões no governo Collor. Nós organizamos uma contribuição de cada trabalhador, começamos pagando o líquido dos companheiros, depois a gente já pagava o bruto, já pagava os resultados das campanhas salariais, e estavam, por fim, tendo condições de arrecadar para pagar os planos de saúde. E ali a gente conseguiu reintegrar os companheiros, 110 companheiros. Era uma campanha que a gente dominou, não toquem meu companheiro. A gente recebe também a solidariedade da companheirada, né? A gente tem a solidariedade dos vigilantes, dos professores, das professoras, né? A gente tem a solidariedade dos companheiros do transporte público, né? Dos rodoviários, enfim, são categorias que irmanam, né? Com essa tese de que mexeu com um, mexeu com o outro, né? Mexeu com o trabalhador ali, com o companheiro, mexeu com toda a classe trabalhadora. O banco havia contratado uma assessoria internacional, inclusive, para mudar o nome do banco, para facilitar, digamos assim, a venda do banco fora do Brasil. Então, tiraria o do, né? Ficaria Banco Brasil. Você tira a qualificação dele, ele não é de ninguém, né? Ele é Brasil. Assim como ele pode ser qualquer outro Banco Safra, Banco Itaú, Banco Bradesco. Ele não é de alguém. E aí o pessoal dizia, mas tem que entrar com ação, mas tem que entrar com mandado de segurança. E nós ali naquela tensão, quando vê, né, de repente alguém diz, olha, venham na janela. Quando vai todo mundo para a janela, todos os funcionários do edifício sede desceram, né, e fizeram lá embaixo, naquela praça, uma manifestação monstro, e ali encerrou a história do Banco Brasil. Bancário unido, jamais será vencido. 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 Era o governo Fernando Henrique, um governo que entrou na época da ascensão mais forte do neoliberalismo, e cujo um dos pilares era a privatização do Estado. E ali foram, de maneira ou de outra, com intervenção, com venda, com incorporação, foram entregues muitos bancos estaduais. Hoje são 5, né? Então de 32 aproximadamente para 5 é uma longa história. Eu acredito que o BRB permaneceu, mas muito pela força dos seus funcionários e, claro, com um papel fundamental dos sindicatos bancários de Brasília. Greve! 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 A única coisa que eu tenho que falar aqui é o seguinte: pode chegar aqui apoio da CUT, da Conclate, do PT, do PC, do PCdoB, do PDT, do PDS, que os funcionários do BRB vão apoiar e vão aceitar com todo grado. E muito mais por colegas bancários que também estão na luta, que ajudam a fazer esse movimento e que vão levá-lo até a vitória final. É só isso.
E ao andar por aqui é como se fosse um vulcão. Vindo as imagens, os momentos, conflitos com a polícia, né, assembleias difíceis, momentos difíceis. Nós ficamos 8 anos sem fazer greve durante o governo Fernando Henrique Cardoso, porque a gente não tinha conquistado uma luta histórica nossa, que era a convenção coletiva do trabalho. Ou seja, você tem uma convenção única para todos os bancários. Não, você tinha acordo do Banco do Brasil, acordo da Caixa Econômica, acordo do BRB. Então, a luta ela acontecia fragmentada. Nós ficamos 8 anos sem fazer greve. No ano de 2003, elegeu um presidente democrata, um sindicalista, a categoria estava radicalizada. Então, mesmo conquistando acordos bons, a categoria entendia que era possível conquistar mais. E a luta nossa dos bancários era para ter o mesmo acordo dos bancos privados, porque o governo Fernando Henrique Cardoso era reajuste zero nos bancos públicos e você tinha aumento nos bancos privados. Então nós fizemos uma greve importante que era para ter o mesmo reajuste. Então foi a mais forte greve da história do Banco do Brasil, de adesão, foi a greve de 2003. Nós vamos fazer votação. Vamos colocar. Os companheiros que propõem voto na proposta 2 de meia da manhã. Quando foi 2004, nós dissemos que ia fazer a campanha salarial conjunta. Nós tomamos a decisão política de fazer uma campanha. Então, em vez de fazer a Assembleia do Banco do Brasil, a Assembleia da Caixa, a Assembleia do BRB, a Assembleia de Bancos... Não, nós decidimos numa única Assembleia. Nós vamos fazer a greve junta. Pela primeira vez, eu tenho orgulho de ter presidido o sindicato nesse momento. Pela primeira vez, eu sentei com o Banco do Brasil na mesa de negociação em que o banco estava na mesa da FENABAN. Primeira vez na história de negociação coletiva no Brasil, a gente sentando, eu de um lado e o banco do outro, na mesa da FENABAN. Não existe nenhuma categoria que tenha um acordo como nós, que abrange bancos públicos, banco privado, do Amazonas, né, de Roraima ao Rio Grande do Sul, do Acre à Paraíba, tá certo? É uma convenção, é uma categoria só, e isso que a gente tem que preservar. Porque a partir daquele momento, os acordos nossos era para toda a categoria, tá certo? Hoje, no governo Temer, com o golpe que foi dado contra a presidente Dilma, com Temer e com Bolsonaro, eles não tiveram instrumentos para atacar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Por quê? Porque o acordo se dá na FENABAN. Na negociação coletiva, ou você tem equilíbrio de forças, ou nós não estamos falando de um processo democrático. Né? Se a empresa pode engolir o sindicato, ou se o movimento sindical é tão forte que engole a empresa, está ruim para todo mundo. Isso vai estourar uma hora. Por isso, nós precisamos ter equilíbrio de forças na representação, precisamos ter respeito e precisamos ter boa-fé. Sem esses ingredientes, nós não temos uma negociação confiável, sabe? Talvez eu te passe a perna neste ano, mas eu vou pagar muito caro o ano que vem, ou daqui 2 anos, ou daqui 3 anos. Por quê? Porque eu vou fazer você radicalizar, sabe? Em termos de representação, você perdeu tanto que só tem uma forma, você agredir a empresa. Quando nós falamos desses 3 pilares, nós estamos falando de negociações evoluídas, negociações inteligentes, tá? Que são capazes de produzir riqueza. Não adianta a gente querer parar a evolução dos ganhos de produtividade e de competitividade, tá? No mercado global, ou você cresce, ou te engolem. Ou você cresce, ou você morre.
agora com o avanço de tecnologia, o WhatsApp, a cobrança, você acorda, já tem cobrança. Bom dia, você segura. tá no trânsito, você já tem que ver que tem que 1000 clientes para ligar, para fazer visita, para bater aquela meta. Você volta para casa, você já recebe o WhatsApp lá com o que você vai ter que fazer no outro dia. Então, a gente está 24 horas conectado com o trabalho. Exato. Não tem como passar o cartão e amanhã eu vou resolver isso. Os Exato. clientes ligando também, então tá puxado. Realmente não tem descanso, né? Quando você consegue fazer tudo que é o mais difícil de fazer, que era impossível, imaginável alcançar um número tão alto, outro dia aumenta ainda. Sim. Então você tem que ficar repetindo essa pressão e aumentando a pressão e se superando todo dia, competindo com colegas que você não quer competir. Às vezes se sente mal porque ganhou uma promoção que a outra pessoa tem 3 filhos e não ganhou a promoção que você ganhou. E assim, a gente está num momento que desde quando eu entrei no banco é a busca pela eficiência máxima. E esse clima meritocrático, sabe, de autocontrole, é legal ter o controle da jornada de trabalho, mas para mim isso é muito maçante, porque eu me sinto diversas vezes sendo comparada com uma máquina, e eu não sou uma máquina, eu sou gente. Eu já fui diagnosticada com 2 tendinites antes de fazer 30 anos. Eu já gastei todas as minhas sessões do plano de saúde de terapia e ainda pago por fora. Essa coisa do assédio moral, enfim, e o sexual também, ele te coloca num lugar de que você duvida de você mesmo, né? Exato. Assim, eu também entrei em depressão também, enfim, tomei remédio e eu fui a psiquiatra algumas vezes, em alguns retornos, saí de lá com atestado e não entreguei e continuei trabalhando. E porque como é que eu não vou trabalhar? Quem vai fazer o meu trabalho? E aí vai ser pior, porque vão ficar com mais raiva de mim, não sei o quê. E, no fim das contas, quem pagou o preço fui eu. É uma das áreas onde as pessoas mais têm doenças mentais. Que é esse tempo todo você está trabalhando em função de metas inatingíveis, o tempo todo você está se sentindo impotente diante disso, né? Cada vez que você atinge uma meta, a próxima é maior, né? E a ponto das pessoas levarem para o seu ambiente social, para o seu ambiente familiar, demandas que são dos bancos. Isso é absolutamente desumano e estressante e leva ao adoecimento, sem dúvida nenhuma. A gente fala, inclusive, que existe uma violência organizacional. A gente fala de assédio moral no trabalho, geralmente, mas nos bancos a gente acrescenta, a gente fala que existe um assédio organizacional, porque é desde lá de cima, mandando pressionar, fazendo pressão por metas e resultados até as pontas. Então, gera essa violência às margens. É o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe que vai pressionando um ao outro numa cadeia até chegar na ponta. O período de 1995, as pessoas pulavam do próprio prédio. Teve gente que se enforcou dentro da agência, que deixou carta, que é tudo simbólico, se enforcar com a gravata, que por muito tempo a gravata foi símbolo dos bancários e nós lutamos muito para que não houvesse a obrigatoriedade. Então, veja, se enforcar com a gravata, tudo isso representou um rompimento muito grande de identidade. Então, você não tem identidade. Para preservar a sua própria identidade, você abre mão da sua própria vida. Isso foi muito doído. O meu estudo mostra isso, que há uma naturalização das práticas de abuso de poder por aqueles que abusam do poder. Naturalização essa que é provocada por uma dissociação do próprio ego, onde o sujeito... Não, mas eu sou uma pessoa ótima e aqui eu estou cumprindo normas. Então, eu tenho estudado, por exemplo, a patologia da normopatia. Então, ficar doente, que é uma via crucis para o trabalhador bancário, porque não é aceito, porque no INSS não libera, porque tem muitas perdas financeiras. Então, é uma via crucis terrível para os que adoecem. Mas, por outro lado, esses que adoecem é os que romperam. Porque o adoecimento é a denúncia de que um sistema não está funcionando, senão ninguém ia adoecer.
essa tendência a se trabalhar muito, a se matar pelo trabalho, se matar pelo trabalho, leia-se, se matar pelo capital, para que ele se reproduza cada vez mais, inclusive o MEI. Porque ele vai se matar para que eles continuem vendendo mais, ganhando mais, acumulando mais riqueza. Quando você pergunta, você é trabalhador? Ele fala, eu sou trabalhador, sou autoempreendedor. Ele é um instrumento. Só uma outra coisinha que eu queria ver também, em todos os clientes que eu tinha indicado aqui na minha carteira, e tem 3 que eles não estão na minha carteira, né? Além daqueles que eu já tinha te falado. De dessa engenharia, acho que até amanhã deve estar na sua mão já. Eu sou o gerente da minha casa aqui, né? Eu que mando, eu que escolho meu código de vestimenta, como que eu falo com os clientes, entendeu? Eu não recebo nenhum tipo de salário, nenhum tipo de subsídio, ajuda nada. Eu recebo pelo que eu produzo. Se eu estou produzindo, eu estou recebendo. Se eu não estou produzindo, para eles tanto faz. Eles pagam a minha empresa, hoje eu sou um MEI, né? Eles pagam o meu MEI pelo que o meu MEI traz de retorno para eles. Se eu conseguir vender capital de giro para milhões de clientes e fazer milhões de reais, eu estou recebendo milhões de reais, entendeu? Aí vai depender só de mim. Bom dia, tudo bom? O responsável da distribuidora tá aí? Oi? O responsável pela distribuidora tá aí? Tá. Que não foi um mês muito bom para mim, admito, né? Foram 2 semanas em casa por Covid, então tive que ficar 3 semanas parado dentro de casa só com o telefone, buscando indicação. E aí é onde você percebe que só por indicação de cliente a gente não tem muito resultado. A gente realmente precisa bastante da nossa prospecção, que por mais difícil que seja, acaba trazendo resultado, né? Bom dia, tudo bom? Você já prestou atenção numa coisa que já vem de algum tempo, isso tem me incomodado muito? É que no comércio, em outros ramos, praticamente não tem mais trabalhador. Você prestou atenção nisso? Você vê a pessoa ali atendendo em tudo. Como é que ela é chamada? De colaborador. Vocês prestaram atenção na sutileza dessa história de colaborador? Ali é para que aquela pessoa não se sinta participante da classe trabalhadora, se sinta um colaborador do capital, logo ele não vai lutar por nada, né? A gente precisa ir para o Congresso Nacional debater essa questão do futuro do trabalho. Você vai concentrar as riquezas e as descobertas, as rendas, ainda mais? Ou você vai aproveitar desses avanços tecnológicos para trazer mais qualidade de vida para a população? Essa é a discussão que a sociedade precisa fazer. Essa fase que nós estamos vivendo hoje, não é? Ela, de certa maneira, corresponderia a um tipo de organização sindical que ainda talvez não exista ou esteja em construção no Brasil, né? Antes de 1930, na chamada primeira fase do mundo do trabalho, nós tínhamos também um outro tipo de organização, que eram os sindicatos de ofício. O sindicato de ofício tinha, por exemplo, um fundo que visava atender a questão da saúde, por exemplo, a previdência, a própria educação, as escolas de arte e ofício que havia. Os sindicatos desta época, até a década de 30, eram espaços de sociabilidade, de cultura, etc. Tudo isso foi se alterando diante da emergência de uma nova classe trabalhadora, a partir da década de 30, e com isso a emergência de um sindicalismo mais próprio, específico a essa realidade. O trabalhador que tem acesso ao sindicato é, em geral, o trabalhador que tem carteira de trabalho, que se enquadra, digamos, nesse conjunto de regras. Como estamos numa fase de transição para essa terceira fase, digamos assim, há um descompasso entre a estrutura sindical ainda existente, o tipo de organização e atuação sindical, e a realidade que nós estamos vendo, essa expansão de novas formas de ocupação, trabalhadores muito explorados, não é? E as suas demandas, de certa maneira, não são muito bem identificadas pelo sindicalismo que nós temos hoje.
Eu fui estagiária do Banco do Brasil 1 ano, fui aprendiz 2 anos, saí e fui para o escritório de advocacia. E aí, na pandemia, o escritório fechou. E aí eu fiquei desempregada. Como eu fui demitida do escritório, eu peguei o dinheiro e tirei a carteira. A moto não era essa, era uma outra. Eu aluguei uma moto e fiquei morrendo no aluguel, né? Porque aluguel de moto é muito caro. Eu já sofri 5 acidentes desde que eu comecei a fazer a entrega. Nenhum grave, por conta de eu estar devagar na hora, mas susto a gente leva todo dia. A gente não tem suporte nenhum. Se você caiu, se você tiver qualquer problema com o pedido, a gente tem que pagar o valor do pedido. Então, se o pedido a gente ia ganhar R$5 na entrega e o pedido é de R$200, a gente tem que pagar R$200. Tá, muito obrigado, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Demorou, hein? Desculpa, almoço, tava chovendo. Obrigada. Eu não era fumante antes de começar a fazer entrega. Eu até brinco, né, que é muito difícil você ver um entregador que não é fumante. A gente passa frio, passa calor, a gente fica com fome enquanto está todo mundo almoçando. Ou a gente almoça de manhã ou a gente almoça no final da tarde. Né? Imagina fazer entrega com fome, né? Sentindo o cheiro de comida, porque dá para sentir o cheiro da comida que a gente entrega. Sol. Bora pra casa, vem. Aqui, ó. Vem. Vem, vem. Anda. O aplicativo, quando ele chegou, ele precisava de um marketing para poder emplacar esse modelo de trabalho, né? E aí o marketing que ele achou é iludir o trabalhador de que ele agora é um empreendedor. É um microempreendedor individual, é um autônomo que manda no próprio negócio. E aí as empresas, como têm muito poder aquisitivo, elas investem muito em marketing para poder impregnar isso na classe trabalhadora. Eu não me sinto empreendedor, eu não me sinto autônomo. Eu sou um trabalhador escravizado. Essa é que é a realidade. Essa plataformização, ela veio precarizar, ela retira empregos e ela retira direitos. Então, eu não me sinto empreendedor. Eu não precifico o valor das minhas corridas. Se eu deixar de trabalhar, o meu score baixa, no outro dia eu não recebo a mesma quantidade de corrida. Eu não tenho seguro, eu não pago os planos de saúde porque eu não tenho condição. Eu não tenho uma segurança privada porque eu não tenho condição. Eu não pago escola particular para os meus filhos porque eu não tenho condição, então eu não sou empresário. E nós já fizemos com 5 contadores essa conta na ponta do lápis. Eu, antes, seletista, trabalhava 8 horas por dia, trabalhava 5 dias na semana, tinha férias, tinha INSS, tinha 13º. Hoje, se o entregador for trabalhar 8 horas por dia durante 5 dias, ele tira menos que um salário mínimo no final do mês. Porque o iFood mesmo já divulgou que nenhum entregador deles ganha menos que R$9 por hora. Se você multiplica esses R$9 durante 8 horas, dá 72. Só que o custo da operação é do entregador. Então, 35% dessa parcela bruta é custo da operação. É a comida, é a gasolina que está R$ 6,40, é a manutenção da moto, é o imprevisto, é o EPI, que ele tem que comprar, tirar do próprio bolso, que antes a lei falava que era de responsabilidade da empresa. Né? Então, o que acontece? Sobra para ele pouco mais de R$42. Se você multiplica isso pelos 20 dias, se ele tira 2 dias para descansar, ele tem R$932. É menos que um salário mínimo. E isso, ele não tem INSS pago, ele não tem FGTS, ele não tem 13º e ele não tem férias. Então, ele tem que trabalhar de domingo a domingo, ele tem que extrapolar essas 8 horas, ele tem que trabalhar de janeiro a janeiro para que ele tire tudo aquilo que uma família precisa de forma básica. Talvez a gente esteja indo em direção a uma escolha, a 2 sistemas. Você pode escolher um sistema que tem muitos direitos e não tem emprego, e um outro sistema onde você tem muitos empregos e esses direitos são os que você escolher.
quando o movimento sindical está no vale, é porque o neoliberalismo está no pico. Tá certo? Quando ele está resolvendo os problemas da sociedade, quando ele começa a não resolver, aí o movimento sindical ele começa a subir, porque aí aparece mais gente para questionar, para discutir quais as alternativas que a gente tem. Fazer uma análise do que está acontecendo agora para estar uns 2 ou 3 passos na frente. Tá certo? Para você entender, ó, a partir de tal data isso aqui vai mudar e a gente precisa potencializar essa mudança para que você efetivamente consiga construir o movimento. Ao longo do tempo, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, né, se fez o quê? Se tirou a responsabilidade das empresas progressivamente, né, sobretudo a sua responsabilidade social, e transferiu para você, indivíduo. Você assume os riscos que ao longo das décadas passadas, que gerações passadas, né, brigaram para que a responsabilidade seja arcada por quem vai aferir a maior parte do lucro, né? Hoje é uma maravilha, então ela vai diminuindo a responsabilidade dela e transferindo para você. Então, você é responsável pelos recolhimentos do seu INSS, você é responsável por montar um patrimônio pessoal, você é responsável para ter ou não uma poupança, se você não tiver, porque você não soube administrar bem a sua vida, a sua carreira, né? Então, se a gente assume isso como algo positivo, eu pergunto, bom, ao longo do tempo, que tipo de sociedade nós estamos partindo por construir, né? Certamente não será uma sociedade de bem-estar. Ora, se fosse verdade que direito atrapalha, então o melhor sistema do mundo era o sistema escravocrata, né? Que não tem direitos e, portanto, é um sistema maravilhoso. É incongruente essa frase de que para ter trabalho precisa ter menos direitos, né? Porque é exatamente o inverso. Uma sociedade saudável é aquela que as pessoas tenham os seus direitos assegurados. O papel do sindicato é exatamente o papel de colocar, digamos, um termo que se usa muito na justiça, que é a dignidade do trabalho, né? Um trabalho que perde a dignidade, ele atinge toda a sociedade, não apenas aquele trabalhador. É importante as pessoas entenderem o que é um bilionário, né? Não é o caso nosso. Pense o seguinte: se eu tenho 1 bilhãozinho apenas, né? Esses caras têm um monte de bilhão, tá? Se eu tenho só 1 bilhão, digamos que eu pego esse meu bilhão, eu aplico, não faço um investimento, que é produção, que é complicado e tal. Aqui se chama tudo de investimento, né? Mas são aplicações financeiras, é só papel, não produz nada, certo? Eu faço uma aplicação financeira de rendimento muito moderado, 5% ao ano. 5% ao ano de 1 bilhão, eu estou aumentando a minha fortuna em 137 mil ao dia. Essa é a relação, certo? Pega o grupo da família Marinho, que tem 33 bilhões, certo? São 33 vezes 137 mil ao dia. Eles aumentam a fortuna deles em milhões e milhões ao dia, certo? Sem fazer nada. Se tem simplesmente aplicação financeira. Se você pega o PIB do Brasil, 2020, 7,5 trilhões de reais, dividida pela população, dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Sabe o que isso significa? Que basta reduzir um pouco a desigualdade, certo? Para assegurar a todos uma vida digna e confortável, certo? Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social, né? O grande acumulador de capital é um capitalismo que não produz, é um capitalismo rentista, que vem de rendas, vive de rendas. Então, se você não tem relação com a produção, é um capitalismo improdutivo, um capitalismo, alguns dizem, Requião chama de capitalismo vadio, mas é um capitalismo que não produz. Se você não tem relação com a produção, você é apartado do mundo do trabalho.
Você não emprega. O rentismo, ele não emprega como se você precisasse de ter uma atuação produtiva. Ao mesmo tempo, você se descola de qualquer relação com o mercado interno. Como você não produz, você não precisa de que as pessoas tenham renda para poder adquirir os seus produtos. Como você não produz, você é desterritorializado, você não tem território. E ao não ter território, você não tem relação com a infraestrutura, com os meios para escoar a produção, posto que você não produz. Então você tem um capitalismo que ele não gera emprego, que ele é apartado do território e descolado de do mundo do trabalho. Porque se você produz, você vai precisar de crédito produtivo, você vai precisar de energia, você vai precisar de combustível. Então, os instrumentos estratégicos que o Brasil conquistou, seja os bancos públicos, ou a Eletrobras, uma logística como os Correios, ou a Petrobras com relação ao combustível, eles são elementos importantes, porque você precisa desses insumos para produzir. Se não há produção, esses instrumentos estratégicos, eles não têm importância para aqueles que dominam a acumulação do próprio capital. Então, isso coloca em risco todas as nossas empresas, porque não há projeto de desenvolvimento nacional. O futuro, para mim, está em resgatar a utilidade da intermediação financeira. Isso passa a redefinir o seu papel. O seu papel não é dizer, olha, como somos sólidos, nós bancos, né? Olha os bilhões que a gente está ganhando. São intermediários financeiros de dinheiro dos outros. Eles têm que tornar esse dinheiro útil. Essa é a orientação. E essa transformação é uma batalha, para mim, imensa, que tem o sindicato bancário, que tem muito da nata dos que entendem dos processos financeiros, devem ter um papel essencial, né? Não tem saída para o bancário sem a gente resgatar a utilidade dos bancos, né? A finalidade principal de qualquer atividade econômica, né, de empresa no Brasil, é assegurar a responsabilidade com relação ao papel social que ela tem em prestar. Né? Então, não é o lucro que vem primeiro na definição da nossa Carta Magna. Né? Então, o que isso significa, traduzindo e levando para efeito dos bancos? Cara, você não tem que estar preocupado único e exclusivamente com o seu retorno, né, ser aprimorado semestre após semestre. Né? Como é que é essa equação de sustentabilidade de dar resultados? Claro que os acionistas querem resultados, mas dentro de uma equação que traga na sua complexidade a responsabilidade socioambiental, que aí significa responsabilidade com as pessoas, com a qualidade do investimento que está sendo feito ali, porque senão vira um faroeste, vira terra, né, terra sem lei. Não está tendo mais, porque o STF está tirando os poderes dele. Não pode conduzir a pandemia, porque o STF tirou o poder legítimo e passou para os governadores. Nós só tivemos parecido com isso que nós estamos tendo no Brasil hoje, os chamados galinha verde do Plínio Salgado na década de 30, que eu estou me referindo. Nós só tivemos direita mobilizada com discurso e manifestação e presença massiva num pequeno período da década de 30. No resto da história do Brasil, nós nunca tivemos. Então, nós estamos vivendo uma situação que este público mobilizado que tem aqui hoje poderá nunca mais eleger um presidente da República, mas poderá ser uma direita militante defendendo essas coisas escrotas que eles defendem sem vergonha nenhuma. É muito difícil as pessoas conseguirem fazer uma análise,
percepção da conjuntura e entender o tanto quanto nada acontece isolado, nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. A história do nosso país já mostra que pode ter momentos até de retrocesso, mas que as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil, eles sabem o momento certo de vir, dar a volta por cima e fazer o enfrentamento. Então, ao contrário até do que muitas vezes é falado e tentam nos ensinar, o povo brasileiro é um povo de resistência, de luta, não é um povo que se acovarda. Então, sabe dar essa guinada e com certeza vai para cima, vai fazer diferença. Vamos toda a nação agora se unir. Vamos toda a nação agora se unir. Oh, reina, 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 reina. 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 Só para deixar registrado esse momento. Sou bastante otimista, porque nós estamos vivenciando um momento muito doído e não dá para negar a dor desse momento. São muitas lágrimas, mas diz o poeta, e eu concordo com ele, que toda realidade é grávida de seu contrário. Então, no momento de necropolítica, tem muita vida sendo gestada. Seguramente, essa lógica vai derrotar a política da morte. A política é pressão, né? Se não tem pressão do lado de baixo, dos trabalhadores, obviamente a pressão de cima, dos ricos, é maior, né? Então, eu concordo plenamente que para que possamos ter uma inversão de prioridades, certamente isso pressuporá o maior nível de organização da classe trabalhadora, colocando as suas reivindicações, não é? Porque a correlação de forças ela é determinante em momentos fundamentais como esse que nós estamos vivendo. Nós estamos reescrevendo a história dos próximos 40 anos. O que os sindicatos precisam fazer é isso, essa relação com as centrais sindicais locais e com o movimento nacional. Esse é o melhor caminho para os sindicatos se manterem. Não dá para pensar que um sindicato local não vai se filiar a uma central sindical e que ele não vai fazer parte de um acordo coletivo nacional ou regional. Se ele pensar desse jeito, ele está fadado ao fracasso. Eu penso que sempre tem brechas, porque eu acho que toda dominação tem uma resistência e toda cultura tem uma contracultura. Então, encontrar essas brechas, e eu acho que o movimento sindical precisaria de refletir para achar essas brechas de como poder mobilizar, porque evidentemente que os trabalhadores continuam tendo poder. Esse período agora também, né, em que o mundo, de uma certa forma, flertou, né, com energias antidemocráticas, também é um caldo de cultura para fazer o contraponto. Eu acredito que a nova aurora, né, o olhar para frente, ele vem eivado e com a potência, né, de ganhos de solidariedade, de intensidade de participação, né, de consciência com relação às suas manifestações, estão dando um colorido muito importante de intensidade, né, para o processo coletivo. A gente já percebe isso na própria adesão ao sindicato, né? A gente tem crescido o número de associados e associadas do sindicato e olha que a gente ainda nem radicalizou no processo, né, de chamamento às novas filiações. Então a gente visualiza, né, um coletivo que se insere e vai dar muito trabalho para os donos do poder, né? Aqui vai ser, na chegada aqui, você vai ter a fraldário, berçário. Secretaria de Mulheres, uma Secretaria de Aposentados e Aposentadas, uma Secretaria de Combate à Discriminação e ao Racismo. Saudar aqui, em nome da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a todos os sindicatos, a todas as centrais aqui reunidas.
marca a unidade da classe trabalhadora. Ali no fundo a gente vai ter um auditório com capacidade para 80 pessoas. Acho que essa que tem que ser a tônica, porque os trabalhadores já provaram por diversas vezes que tem condições, competência, plano de planejamento para um Brasil que inclui o povo brasileiro no orçamento, que inclui o povo brasileiro com dignidade. Estruturalmente a gente não está mexendo porque não tem necessidade, mas a reorganização, né, do espaço é uma reconstrução mesmo, uma reconstrução. Nós, enquanto bancários e bancárias, temos um forte compromisso com a democracia e com a sociedade brasileira. E é para isso que nós estamos aqui, com as nossas bandeiras, com as nossas entidades, com a juventude, né, demarcar o posicionamento, tirar a população desse engodo, dessa fake news que transformou esse Brasil a partir do governo Bolsonaro-Paulo Guedes. Quer saber? Viver pra valer é bom. Viver pra valer é bom. Bom é viver pra valer. Quer saber? Viver pra valer é bom. Viver pra valer é bom. Bom é viver pra valer. Vem, fique à vontade, seja você. Geral pirou, a tristeza acabou. Transbordou, irradiou, raios livres sem direção. Eu atravesso a mão e a contramão, instante que o impávido do amor me acertou. É tanto tempo na estrada, correndo pra trazer o pão, batendo ponto no horário pra enriquecer o patrão. Andando no meio da massa, levanta a bandeira na praça, vanguarda, esperança, coração. Quer saber? Viver pra valer é bom. Viver pra valer é bom. Bom é viver pra valer. Quer saber?